Jesus diz: não tenham medo e sejam fiéis, mesmo que isso custe a vida de vocês. Que radical isso para nós. Jesus ele diz aí para a igreja de Esmirna e também para nós, não tema as provas dessa vida, os sofrimentos, sejam fiéis até a morte. E o temor, meus irmãos, ou o medo, pode ser um empecilho, uma barreira para a nossa fidelidade a Cristo. Por exemplo, o medo de não ser compreendido, porque somos cristãos, pode levar um cristão a não ser fiel. O medo de não ser popular ou aceito no meio em que convivemos, pode levar um cristão a não ser fiel. O medo de ser mandado embora do emprego, porque não compactuamos com coisas erradas, pode levar um cristão a não ser fiel a Cristo. O medo de ter um namoro rompido, porque uma das partes não se submete a uma sexualidade fora ou antes do casamento, conforme diz as Escrituras. Medo de ser zombado, ridicularizado, por exemplo, na universidade. Por quê? Porque dizemos que cremos que quem criou todo o universo não foi o acaso, não foi uma explosão chamada Big Bang. O mundo não é fruto de uma evolução, mas o mundo é fruto de um Criador amoroso e poderoso que fez todas as coisas conforme o seu propósito e vontade e glória. E as pessoas vão dizer para nós: vocês são ridículos em crer nisso, isso não é ciência. Não tenham medo de serem ridicularizados, se posicionem. O medo de sermos rejeitados por não praticarmos ou não concordarmos com práticas imorais que a Bíblia condena. O medo de não fecharmos um negócio da China, porque ali tem coisa estranha, ali tem negócio sujo. O medo de compartilharmos de Cristo com as pessoas que não conhecem o Senhor, porque temos medo de sermos rejeitados. Ou no caso de um cristão que vive num país fechado ao Evangelho, o medo desses cristãos de serem mortos, de serem pegos, de ficarem pobres, de serem agredidos, de serem expulsos da família, como acontece no Oriente Médio, porque as pessoas ali são cristãs. Nós precisamos, meus irmãos, vencer o medo pela fé e termos coragem de assumirmos uma posição de fidelidade a Cristo, mesmo que isso nos traga por um momento, num instante, numa situação, algum tipo de prejuízo material. Mas é preferível isso do que abrirmos mão daquilo que é mais precioso para nós, que é a fidelidade a Jesus. Essas situações nos provam o tempo todo. Aquela igreja era provada, mas foi uma igreja que decidiu, como Daniel na Babilônia, não se contaminar e se manter fiel, mesmo em meio a pressões no mundo de trevas. Não tenham medo. Dizem que para cada dia do ano, 365 dias no ano, há um não tema. Não tenham medo. Dizem que essa expressão, não tenham medo, não temas, aparece 365 vezes na Bíblia. Um para cada dia do ano, nesse caso. Jesus lhe diz, não temas. Por quê? A grande razão disso é que Ele está conosco. É que Ele vai nos fortalecer. É que Ele vai nos ajudar. Ele está administrando tudo, dando graça. Ele é que vai nos fortalecer nas tentações e nas provações. Ele que vai nos moldar. Ele que vai purificar a nossa vida. Ele que vai nos fazer suportar todo tipo de sofrimento pela sua graça. Muitas vezes o Senhor nos livra do sofrimento, das tribulações, mas muitas vezes o Senhor diz, não temas,
porque eu vou estar com vocês. Eu vou estar capacitando vocês a suportar qualquer coisa em meu nome, ou por amor a mim. E aquela igreja de Esmirna poderia, naquela ocasião, crer nisso e saber que o Senhor estava presente, dando graça para que aquela igreja se mantivesse fiel até a morte. O Senhor Jesus Cristo se apresenta aí nessa carta a essa igreja, no começo dela, como aquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu, mas ressuscitou. E essa apresentação de Jesus tinha um propósito também de motivar aquela igreja a permanecer fiel até a morte. Por quê? Mesmo que os homens matassem os cristãos por causa da fidelidade dos cristãos, os cristãos deveriam entender o seguinte, que os homens podem tirar a nossa vida terrena, mas eles não nos vencem. Porque Jesus venceu a morte, Ele é a ressurreição, Ele é aquele que morreu e ressuscitou, e Ele é aquele que também nos dá vida. Ele que nos fará ressuscitar, Ele que nos fará ressuscitar para a nova vida, para a vida eterna. Isso deveria confortar aqueles irmãos de que a vida não se limita aqui e agora a uma eternidade pela frente vitoriosa em Cristo Jesus. A cidade de Esmirna, meus irmãos, era um grande centro de adoração ao imperador romano. E era o centro mais forte de adoração ao imperador romano na Ásia Menor. Quem não adorasse o imperador corria o risco de vida. Naquele tempo o imperador era Domiciano, que exigia adoração dos cidadãos de Roma, do todo o Império Romano, inclusive aqui em Esmirna, que tinha um templo lá para a sua adoração. E conforme a história da igreja registra, de uma vez, ali em Esmirna,